Olá, eu sou o Toniel, esse é o canal Excel para Todos e nesse canal nós estudamos a utilização prática do Excel no dia a dia em situações comuns, como criar relatórios, enfim, a utilização básica e essencial do Excel. Seja bem-vindo. Olá, na aula de hoje nós vamos apresentar a proteção de células, para que as fórmulas que foram colocadas não possam ser editadas. Temos aqui um exemplo em que aqui nessa célula, por exemplo, nós usamos a função procx e a função c. A função c, ela, ela vai garantir que a procx só seja executada se eu tiver código na coluna A. Só que eu só quero poder editar a coluna A. A coluna B eu quero que não seja editada. Na coluna C, eu quero poder editar. Na coluna D e E, eu quero que a edição seja proibida, ou seja, sejam protegidas essas células. Aqui, intencionalmente, eu pintei com outra cor todas as células que eu quero que fiquem protegidas de edição, ou seja, eu só consigo editar as células que eu não pintei. Então, eu pintei essas células aqui, que indica que elas não podem ser editadas. Como que a gente consegue esse efeito de não conseguir editar, ou seja, proteger uma célula? Se você for aqui no nome da aba, clicar com o lado direito do mouse, vai aparecer uma função proteger planilha. Veja, eu tenho várias opções que eu posso usar para proteger essa planilha e as células. Nesse caso, eu consigo colocar uma senha de proteção, mas eu recomendo não colocar a senha, porque se você esquecer, você vai perder essa aba. Então é melhor você simplesmente colocar a proteção sem a senha. Aqui eu selecionei proteger a planilha com todas essas bloqueadas. Eu estou selecionando a permissão de que eu posso selecionar células bloqueadas, eu posso selecionar células bloqueadas, ou seja, eu posso fazer a seleção. Se eu não marcar isso aqui, ele não vai deixar eu fazer seleção de células. Eu estou autorizando também que ele formate células, formate colunas, formate linhas. Eu estou autorizando que ele classifique e use o filtro automático. Porque se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir usar o filtro, eu não vou conseguir fazer classificação de dados. Eu não vou conseguir, por exemplo, mexer no tamanho aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar com o lado direito, eu já protegi no caso, né? Desprotejo, vou proteger de novo. Com todas essas opções, está protegido. O que acontece agora? Aqui, por exemplo, eu consigo editar. Eu venho nessa aqui, vou deletar. Não, não consigo, ele está protegido. Aqui eu consigo editar. Essa aqui eu vou colocar uma... Eu não consigo editar, tá vendo? Porque ela está protegida. Não consigo editar. E o que está em branco eu não protegi. Agora, como é que eu digo para ele, como é que eu digo para ele com a planilha protegida, quais eu posso editar, quais eu não posso editar? Vamos desproteger para ver se é feito. Bom, primeira coisa, vamos selecionar essa coluna aqui. O que eu fiz nela? Lado direito do mouse, formatar células. Eu tenho aqui uma aba chamada proteção. Se eu chegar aqui e marcar bloqueadas, essas células não poderiam ser editadas. Se eu tiver com a aba protegida, eu desbloqueio toda essa coluna. Se a gente for ver essa coluna aqui, que eu pintei de amarelinho, eu venho aqui em proteção, ela está bloqueada. Significa que a proteção aplicada nessa aba aqui está valendo nessa coluna. Vamos olhar essa aqui também. Lado direito do mouse, eu marquei a coluna inteira, lado direito, formatar células. Vê, está desbloqueado. Eu desmarquei esse. Se eu marcar aqui, veja o que vai acontecer. Se eu marcar esse carinha aqui, vamos proteger. O que vai acontecer? Eu não consigo editar mais. E não é o que a gente quer. Nós precisamos editar essa coluna. Então, eu vou marcar aqui de novo, lado direito o mouse. E você vê, como a aba está protegida, não consigo fazer nada. Eu tenho que desproteger. Desprotejo. Lado direito o mouse, agora aparecem opções. Formatar células. Eu tiro o chequinho do bloqueadas. Vou proteger de novo.
Lembra? Eu posso selecionar, eu posso formatar colunas, linhas e células, posso classificar e posso usar o filtro automático. Dou OK. Agora o que acontece? Eu volto a conseguir editar. Essa aqui eu não consigo, ó. Por que eu não consigo editar? Vamos desproteger para ver. Veja, essas duas aqui, essas duas colunas, eu marquei lá direito do mouse, formatar células. Tá vendo? Elas estão bloqueadas. Vamos proteger de novo? Proteger, com essas seleções aqui que são importantes. Veja o que acontece. Eu vou apertar o Delete, não consigo, está protegido. Então eu faço o mesmo para essas aqui. Aqui a gente vai ver que essas células aqui também, vamos desproteger, para a gente ver aquela opção. Veja, vamos marcar todo mundo aqui, até lá embaixo, lado direito do mouse, formatar células. Veja que elas não estão bloqueadas. Se eu marcar bloqueado, vamos lá, vou proteger. O que vai acontecer? Veja o que vai acontecer se eu proteger. Eu não consigo fazer mais nada nessas células. Então, o que acontece? Eu vou lá desproteger, vou marcar e vou tirar a proteção delas. Formatar, eu tiro o bloqueio. Protejo. E o que acontece? Agora eu consigo 2 do 2 de 26. Agora eu consigo digitar informações. E aqui é a mesma coisa. Vamos olhar o resto da... Eu tiro a proteção para poder enxergar. Essa aqui. A gente vai observar, formatar células, que ela está bloqueada. Ou seja, eu seleciono o lado direito do mouse, formatar células, proteção, está bloqueado. Essa aqui, a gente vai ver, ó. Essa aqui, marco a coluna inteira, eu dou Ctrl Shift e seta para baixo, lado direito do mouse, formatar células, tá, não está bloqueado, tá vendo? Aqui, Ctrl Shift seta para baixo, lado direito do mouse, formatar células, está bloqueado. E esse aqui, Ctrl Shift seta para baixo, eu sempre subo uma para não pegar essa barrinha aqui, né? Lado direito do mouse, formatar células, está desbloqueado. O que significa? Vamos proteger. Significa que as células que eu tirei a marcação de bloqueado, eu consigo editar. As células que eu mantive a marcação bloqueada, eu não consigo editar. Por quê? Na hora que eu protegi, vamos desproteger de novo. Vamos proteger. O que eu estou selecionando? Eu deixo ele fazer a seleção, eu deixo ele formatar, eu deixo classificar, deixo usar filtro, mas eu não consigo editar essas células porque elas estão protegidas, então eu deixo bloqueado. Bom, a gente tem mais uma coisa interessante que foi feita aqui nessa planilha, que a gente colocou uma determinação de valores permitidos em cada célula. Por exemplo, aqui na data da venda, se eu tentar escrever D, não vai deixar. Ele só me deixa colocar 100, não vai deixar. Ele só deixa colocar datas válidas dessa coluna. Nessa aqui, a lista suspensa, eu só consigo colocar itens da lista suspensa, que a gente já viu como é que faz. Aqui, se eu colocar -1, não aceita, eu travei. Colocar A, não aceita. Ele só aceita colocar valores positivos. E aqui é a mesma coisa. Se eu colocar X, A, não vai deixar. -10, não vai deixar. Só aceita valores positivos. Nessa coluna aqui, essa coluna está protegida. Essa coluna, -1, não aceita. D, não aceita. Ela só aceita valores positivos. E nessa coluna aqui, só aceita da lista suspensa, que a gente já viu como é que cria uma lista suspensa. Bom, como que a gente formatou cada uma dessas células aqui? Vamos tirar a proteção, para a gente ver como é que foi feito o formato. Veja, pode tirar a proteção, proteger, ok. Clique aqui, desproteger. Bom, vou marcar essa coluna aqui. Ctrl Shift seta para baixo,
Eu subo uma para não pegar a barrinha, lado direito do mouse. Aliás, aqui não é lado direito do mouse. Vamos aqui em dados. Aqui nós vamos tratar a validação de dados. Vem validação de dados. O que eu estou dizendo para ele? Essa coluna, ela só aceita, veja, informações do tipo data. Só aceita data e dentro desse intervalo. Ou seja, só vai ser possível digitar uma data entre 2000 e 2090, que foi o intervalo que eu atribuí. Eu podia ter posto um intervalo menor, podia. 2040, 2030, eu coloquei 2050, porque foi o que eu achei interessante. Então, o que, que vai acontecer? Essa coluna, ela só vai permitir que você informe datas válidas dentro desse intervalo. O que, que ficou? Se eu tentar 1 de 1990, não vai aceitar. 1 de 2000. Aí ele aceita. Eu podia fazer uma outra restrição mais recente? Podia. Vamos pegar. Sobe aqui. Vamos lá em dados. Validação de dados. Vamos dizer, por exemplo, que a data mais recente, 01, 01, eu só vou aceitar datas de 2023. Começou 23, até 2050. O que, que acontece aqui? Se eu tentar colocar 1 de 2022, não vai aceitar. 1 de 2023, aí ele aceita, tá? Ele aceita essas datas. Então, dessa forma, usando Ctrl Shift seta para baixo, subo 1, eu aqui em validação, validação de dados, eu determino que nessa coluna só vai aceitar informação do tipo data e começando nessa aqui e terminando nessa. Bom, forma de pagamento, lista suspensa que a gente já conhece, né? A gente vem aqui em validação de dados e diz que ele vai pegar dessa tabela, tab forma de pagamento. Quantidade. Como que a gente formatou isso? Ctrl Shift seta para baixo, sobe 1. Sobe 1. Vem aqui, dados, validação de dados. Eu estou dizendo pelo seguinte, só vai aceitar número inteiro. Se eu quiser vender quantidades fracionadas do meu produto, então eu tenho que dizer para ele, ó, é decimal. Certo? Mas sempre com zero. Se meu produto eu só vendo quantidades inteiras, eu coloco que é número inteiro. Se meu produto posso vender 1,5, então eu ponho decimal. Se meu produto só vende inteiro, eu coloco inteiro. Começando com zero até esse número aqui. Aí uma escolha é minha. Tá? O que, que vai acontecer? 1,5. Não aceita. Tá vendo? 1. Se eu tivesse colocado aqui, Ctrl Shift seta para baixo, sobe 1. Ctrl Shift seta para baixo, sobe 1. Não vai me ajudar? Espera aí. Ctrl Shift seta para baixo, sobe 1. Eu venho aqui, validação, e eu vou dizer para ele, ó, não, eu quero que aceite decimal. Beleza. Aí o que, que acontece? Eu posso por 1,5, 1,5. Aí ele aceita. Mas se eu não vendo fracionado meu produto, de jeito nenhum, eu simplesmente vou dizer para ele aqui na validação que. Espera aí, vamos fazer de novo. Ctrl Shift seta para baixo, sobe 1. Vou dizer para ele o seguinte, validação de dados. Não, realmente, eu quero que seja só inteiro. Ok? Aí eu garanto que eu só vou conseguir colocar números inteiros aqui, ou seja, não vou vender fração. Aqui, o desconto, mesma coisa. Sobe 1. Ctrl Shift seta para baixo, sobe 1. Validação. Eu venho aqui. Aqui eu quero que seja decimal, porque eu estou falando de valores. Então começa com 0 e vai até esse valor absurdo aqui.
tá? Eu não consigo pôr um desconto negativo, tá ok? E no valor de frete, a mesma coisa. Ctrl Shift seta para baixo, sobe um. E aqui é a mesma coisa. Eu venho aqui, dados, validar. Espera aí, vamos fazer de novo. Não pegou todo mundo. Pronto. Validação de dados. Estou dizendo que é decimal porque é valor. Então ele tem parte decimal. Ele tem os centavos. Então, começa com zero e termina com esse valor aqui. Absurdo. Certo? Então aqui eu consigo colocar o valor de frete. Eu nunca vou poder colocar menos 10 no frete. Não vai aceitar. Não vou poder algo que não seja numérico. Tá ok? Mas eu consigo colocar 35,90. Ele aceita. Tá vendo? E aqui, a gente já conhece lista suspensa. Ctrl Shift seta para baixo, sobe um. Vem aqui em validar, que está na aba dados, validação. Eu digo que ele vai puxar todo mundo aqui da tabela status entrega. E aqui até apareceu uma coisa interessante para a gente. Olha só. Aqui esse cancelado suspenso, ele está fora da tabela. Se a gente quiser que ele entre na tabela, a gente vai ter que fazer uma outra manobrinha aqui. Mas, já a gente mostra isso. Então vamos proteger a planilha. E agora nós temos aqui a planilha do jeito que nós queremos. Eu só vou editar as colunas desprotegidas. Eu pintei de amarelo. Ctrl Shift seta para baixo, sobe um. Eu vim aqui, página inicial. No preenchimento, eu escolhi mais cores. Eu escolhi essa cor aqui. Eu dei uma tirada na cor dela um pouquinho, né? Mas eu já tenho essa cor selecionada, então ela está aqui, ó. Eu pintei com ela. Então, assim, eu pintei desse amarelinho bem fraquinho, só para dizer que essa coluna é editável. Bom, está protegido, certo? Vamos dar uma olhada lá nas tabelas, só para ver como a gente põe esses dois aqui para dentro. Aqui o que a gente vai fazer? Vamos dar um inserir, células para baixo. Vamos dar o inserir, células para baixo. E vamos trazer esses dois para dentro. Apaga. O que acontece? Quando eu selecionar agora a tabela de status de entrega, os dois estão dentro. Então, tem todos os status. Então, o que acontece? Eu posso reorganizar esse status de uma outra maneira. Por exemplo, eu posso dizer, por exemplo, que pendente é o status inicial. Em preparação é o status seguinte. Separado é o status 2. Enviado é o status 4. Entregue é o status 5. Cancelado status 6. E suspenso status 7. Só para ficar classificado bonitinho. Eu venho aqui, dados, clico aqui na flechinha de classificar, eu marco aqui, classifica, maravilha. Eu volto aqui, nessa célula, o que vai acontecer? Pendente, vamos trocar aqui para ficar bonitinho, né? Em preparação. Você vê que a lista sai organizada agora, tá vendo? Enviado, já foi enviado. Já foi enviado. Está entregue.